Olá, bem-vindos. Isto é o Realpolitik e eu sou o Rui Costa e Silva. E passaram 2 anos desde a invasão russa da Ucrânia. Inacreditável. Em janeiro de 2022, eu jurava que os pretensos exercícios militares que a Rússia fazia na fronteira da Ucrânia eram um bluff para lembrar tanto à Ucrânia como à NATO, como principalmente aos Estados Unidos da América, o que tinha ficado acordado no Memorando de Budapeste em 1994, em que se declarou solenemente que a Ucrânia nunca entraria na NATO, assim como nunca seria ameaçada pela Rússia, devolvendo a esta todo o arsenal nuclear e tornando-se, em suma, um Estado neutral. Sempre acreditei que os Estados Unidos recuariam, já que a Rússia não podia recuar, porque a adesão da Ucrânia à Aliança Atlântica literalmente ameaça o seu acesso ao Mar Negro e, com isso, a quase 90% da sua capacidade de importar e exportar mercadorias, logo impensável do ponto de vista geopolítico e geoestratégico. Os Estados Unidos não recuaram e eu não me lembrei que Putin, antes de ser presidente da Federação Russa, é um tcheca, um KGB. Por isso, não faz bluff. Nunca. E assim, a Ucrânia foi invadida. Depois, acreditei que a disparidade de forças era tão grande que a Rússia, em 3 ou 4 semanas, levaria o povo ucraniano e o seu presidente, Volodymyr Zelensky, um comediante, primeiro feito presidente, depois feito herói, a capitular e a guerra entraria numa fase fria, como aconteceu com a invasão da Crimeia em 2014. Também me enganei. Por um lado, as Forças Armadas russas são vítimas de anos de inércia, corrupção e burocracia, tendo demonstrado que, se na teoria são um colosso bélico, na prática, como todas as grandes potências, são um mecanismo obeso e ineficaz, vítima da sua própria magnitude e que no terreno, na realidade, em batalha, são completamente ineficazes, inoperantes e incompetentes. Por outro lado, ninguém se lembrou, nem eu também não, da fibra do povo ucraniano, que já demonstra essa fibra há séculos. Bravos, estoicos, resilientes, obstinados, heroicos, patriotas, são capazes literalmente de tudo para defender a sua terra, a glória da sua Ucrânia. E assim, umas forças armadas quase amadoras travaram e impediram a vitória de uma das maiores e mais temidas forças armadas do mundo. E o conflito entrou num impasse. Nem a Rússia vencia, nem a Ucrânia perdia. Batalha depois de batalha. Cidades, vilas, aldeias foram arrasadas, destruídas, aniquiladas. Crianças, mulheres, idosos fugiram num êxodo não visto desde a Segunda Guerra Mundial. E os que não puderam fugir foram massacrados, assassinados, exterminados. Perante este horror humanitário, sempre pensei e acreditei mesmo que o Ocidente, e especialmente a União Europeia, que para além de mais, com este conflito e logo depois da crise do Covid-19, mergulhava numa crise económica imensa, a União Europeia encontraria uma solução para o conflito, uma saída negocial, diplomática, honrosa para ambas as partes. Enfim, faria todos os esforços possíveis e imaginários para alcançar a paz. Escrevi várias vezes que o povo europeu sofria com um inverno, padeceria com um segundo, não resistiria ao terceiro, tal seria a crise económica e financeira gerada pela continuidade do conflito. Mas os políticos europeus mostraram, em definitivo, o que são: prepotentes, incompetentes e impotentes. Vladimir Putin, beneficiando de um regime de que é dono e senhor, sem oposição que lhe exija justificações,
faz o que quer e tudo pode. Para além de mais, e como todos sabem, é um estratega astuto, inteligente, frio, calculista, impiedoso, insensível, focado unicamente no seu próprio orgulho e na sua perpetuação no poder, não olhando a meios para atingir esses fins. Assim, quando viu que a sua esperada vitória relâmpago não estava a resultar, depressa modificou a sua ação para a estratégia inversa, a guerra do desgaste. E assim estamos, há 2 anos, num conflito morno, de batalhas pírricas, de avanços e retrocessos que se medem a metro, sem fim à vista, sem solução vislumbrada. E dia depois de dia, a Ucrânia perde cidades, casas, fábricas, campos, infraestruturas, recursos, capacidade produtiva. Perde toda uma geração de jovens que tombam na frente de combate. Perde a esperança. As escolas estão paradas, comprometendo as futuras gerações. Os idosos e doentes morrem em silêncio e desespero por falta de assistência. A natalidade é quase nula e o êxodo não para, porque cada vez mais ninguém acredita na vitória, nem tampouco na paz. Temos que admitir que Putin, ao transformar esta guerra num conflito de desgaste e conseguindo manter a pressão 2 anos consecutivos sobre o território e as forças ucranianas, conseguiu, só por isso, a vitória. E todos os sinais e indicadores demonstram que, com o território russo quase intacto, logo a sua força produtiva só ligeiramente afetada, a capacidade de continuar a alimentar a máquina de guerra russa possibilitará a continuidade do conflito por tempo indeterminado. Se, a este facto, somarmos o apoio que a Rússia beneficia da China, do Irão, da Coreia do Norte e, embora veladamente, da Índia e de muitos países africanos, pode-se prever uma guerra para muitos e muitos anos. É muito mais provável o fim do conflito por razões políticas internas russas, a morte ou destituição de Putin, por exemplo, do que por ações militares conseguidas nas áreas de operações. Porque mesmo que as forças russas retirassem hoje e devolvessem à Ucrânia tudo o que conquistaram, o que, por certo, e tendo em conta a situação no terreno, não irá acontecer, a vitória russa está assegurada. Porquê? O que resta da Ucrânia depois de 2 anos de conflitos? Quanto tempo o país demorará a recuperar, a reconstruir-se? Quanto tempo e quanto dinheiro será necessário para reconstruir o básico, como hospitais, escolas, vias de comunicação, centrais elétricas, barragens, pontes, saneamento, rede elétrica, habitações? Quanto tempo e dinheiro será necessário para reorganizar a função pública, os serviços de Estado, a estrutura política? Que esforços e dinâmicas serão necessárias para restabelecer a economia, a produtividade, a geração de valor, a indústria, o comércio, o desenvolvimento? Quanto tempo demorará a retirar os milhões de minas terrestres e remanescentes de guerra espalhados por toda a Ucrânia? Quando voltará a Ucrânia, devastada pela guerra, com milhares de milhões de dólares em dívidas contraídas para manter o conflito, a ter uma balança orçamental equilibrada, estabilidade cambial e liquidez financeira? Mas, fundamentalmente, quem substituirá a mão de obra, o talento, o empreendedorismo, a dinâmica de toda uma juventude que morreu na frente de batalha? Infelizmente, a Ucrânia já perdeu. Falta saber quando capitulará. O objetivo de Putin era impedir que a Ucrânia entrasse para a NATO e, se possível, que também não entrasse para a União Europeia. Ora, nas condições em que a Ucrânia, a todos os níveis, se encontra, quantas décadas demorará para atingir os requisitos mínimos de adesão a estas duas organizações?
Até pode ser admitida pro forma, como ponto de honra, como simbolismo diplomático, quase como membro honoris causa. Mas quanto tempo demorará para a economia ucraniana conseguir atingir os critérios de estabilidade exigidos para aderir ao mercado único e ao euro, sem os pôr em risco de colapso? E quando estará a Ucrânia preparada, imersa num processo de reconstrução total, para dispor de 2% do PIB para a defesa, como exigem os critérios de entrada na NATO? Em ambos os casos, ambos os critérios só serão atingidos, concordamos, daqui a décadas. Por isso, mesmo sem vencer, a Rússia já ganhou, porque garantiu os seus dois grandes objetivos. Em rigor, o conflito só se mantém, primeiro, por orgulho de Putin e do seu regime, e em segundo, porque as conquistas da Rússia foram tão significativas, embora o Ocidente as tente menosprezar, que valem a pena a continuidade do conflito. Mas a culpa de toda esta situação não é da Ucrânia, nem dos ucranianos que heroicamente defendem a sua pátria. A culpa é do Ocidente, inapto e cobarde, dirigido por políticos hipócritas e incompetentes, que têm tanto de ignorantes como de arrogantes, que em 2 anos não conseguiram encontrar uma solução realista e viável para um conflito que, se não provocaram, também não evitaram. A guerra da Ucrânia é o exemplo claro da hipocrisia política do Ocidente, que, jurando defender a paz, a liberdade e a democracia, de facto, cada país só promove as suas agendas internas. Só assim se explica, por exemplo, que, embora a Rússia seja alvo das mais duras sanções económicas de que há memória, o impacto no PIB foi de pouco mais de 2% desde que começou o conflito, e que a afetação do seu comércio externo, inclusive com a União Europeia, foi igualmente residual. Outro fator a ter em consideração, e que também é um efeito direto desta guerra de desgaste, é o cansaço da opinião pública e, consequentemente, do eleitorado ocidental, em especial o europeu, em relação à guerra da Ucrânia. Com o conflito a gerar taxas de inflação que não se viam há décadas, aumentos abismais das taxas de juros, diminuição do poder de compra, empobrecimento, em especial da classe média, logo da força contributiva dos Estados, os europeus começam a não ter capacidade e muitos deles também vontade e ânimo para continuar a apoiar uma causa de que muitos já se cansaram e outros tantos consideram perdida. E começam a surgir os populismos, os radicalismos e os extremismos. Completamente destruída, sem população ativa, sem quadros técnicos, altamente endividada, a perder apoio externo e com um inimigo capaz de arrastar o conflito por anos, qual o futuro que aguarda a heroica, mas martirizada Ucrânia? Sinceramente não sei. Mas as perspectivas não são boas. Mas de uma coisa eu tenho a certeza. A necessidade urgente e imperiosa de paz. É preciso parar o conflito. Nem que para isso se tenha de engolir orgulhos políticos e dignidades diplomáticas. Nem que para isso se tenha de abrir precedentes arriscados e fazer concessões amargas. Uma coisa eu sei. Crianças não podem continuar a morrer. Jovens não podem continuar a ser massacrados. Idosos não podem continuar a passar os seus últimos dias em condições desumanas. O que é que vale mais? A vitória ou a paz? A vitória ou a derrota gera louros ou desgraças a ministros e generais. A paz ou a guerra traz vida ou morte ao povo e aos combatentes. O que vale mais? A gloriosa vitória dos políticos ou a vida tranquila do povo? De que vale continuar a lutar por uma Ucrânia que no fim do conflito será uma imensidão deserta, inabitada e silenciosa,
um vale de morte e de desespero. Vale a pena aniquilar a Ucrânia para se salvar a Ucrânia? Vladimir Putin não é um deus, embora, acredito, quisesse muito ser. Um dia não passará de mais uma menção vergonhosa na história da Rússia. Mas a Ucrânia e o seu povo são para sempre. E já provaram mais do que uma vez que são capazes de reinventar e reerguer. Em política real, muitas vezes, temos de saber sacrificar o presente para garantir a possibilidade de um futuro. É preciso realismo, frieza e estratégia para resolver o conflito e definir, uma vez por todas, que o objetivo é a paz e somente a paz. A história, essa impiedosa justiceira, será a única que decidirá vitórias e derrotas, honras e humilhações, ganhos e perdas. Vamos lutar pela paz, porque só na paz conseguiremos encontrar a única e definitiva vitória. Deixe nos comentários o link para algumas obras de referência que acho fundamentais para quem se interessa por estes assuntos. Relembro que na Imperial Academy of Advanced Science tem todo um conjunto de cursos e mesmo de estudos avançados dedicados a esses temas e em que eu tenho a honra de ser professor. O link para esses programas está no comentário deste vídeo. E assim ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal e se acharem que o vídeo vos foi útil, ponham um like que dá muito jeito para a nossa promoção. E assim sendo, até para a semana.